Mateus 14, a partir do 22, Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Amém? E até hoje, até no dia de hoje, Jesus domina os ventos, a chuva e cuida de nós. Mas nós estamos num trecho da palavra de Deus, onde antes desse momento, tinha acontecido uma coisa maravilhosa para o povo de Deus, uma coisa maravilhosa para aqueles que estavam seguindo a Jesus. Todos eles, acabado de vivenciar a multiplicação dos pães, quando eles alimentaram uma multidão, milhares de pessoas, com 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou comida. Então eles estavam ainda sobre o efeito, daquele acontecimento extraordinário. Eles provavelmente, os discípulos ainda estavam tomados de emoção, de ter participado, de ter vivido aquele momento com Jesus. Mas, por ordem de Jesus, eles entraram no mar, e o mar ficou encapelado. Encapelado significa agitado. Nós temos um hino que chama Encapelado Mar, Então, mesmo tendo acabado de viver todas aquelas coisas com Jesus, eles ficaram morrendo de medo. Imagina, será que não passou pela cabeça deles? Poxa vida, Jesus acabou de fazer tantas coisas maravilhosas na minha vida, e eu já estou aqui, imediatamente, em seguida, numa situação difícil, numa situação crítica. E será que muitas vezes na nossa vida a gente não passa por uma situação igual? Ou seja, não é muito estranho você ter passar por alguma coisa com Deus, um momento maravilhoso, e logo em seguida vem um grande desafio, vem uma grande tormenta na sua vida. O fato é que essa é a realidade da vida do cristão, Não é porque Jesus está com você que as coisas não vão acontecer com você, que as dificuldades não vão vir. Pelo contrário, elas virão. E vocês vão ver hoje também porquê dessas situações virem contra vocês. As dificuldades, elas são necessárias para que nós cresçamos e nos tornamos mais bem preparados. Dá para crescer sem dificuldade?
Dá para ser um bom cristão, dá para ser um bom seguidor de Jesus, sem nunca ter passado por nenhuma dificuldade? É só vocês olharem para a vida de José, de Jó, de Paulo, de Davi, de Daniel, né? Cada um passou por uma situação pior do que o outro. Situações pelas quais nós aqui não duraríamos 2 minutos. Alguns passaram quase uma vida sofrendo, né? Eu lembro muito de José. José passou vários anos em cadeias, em situação complicada, como escravo. E foi necessário. Deus preparou aquela situação para que esses grandes personagens da Bíblia crescessem, se aprimorassem, se tornassem mais bem preparados para servir a Deus. E com Pedro não foi diferente. Pedro também estava sendo preparado para grandes coisas no reino de Deus. E voltando lá ao mar revolto e a tempestade, né? Mais uma situação que Jesus criou propositalmente. Certamente foi planejado por Deus, porque Ele queria mostrar, Ele queria ensinar, Ele queria dar experiência para aqueles homens. Algumas vezes Deus vai aparecer na vida de vocês, e você tem que estar atento para que você passe por aquela situação e use aquilo a seu favor. Aproveite isso, aproveite da situação que Deus criou para você crescer, aproveite dela para ser um servo melhor. E eles estavam lá, e eles estavam com tanto medo que eles nem perceberam que era Jesus. Também foi de uma forma inesperada, né? Você não espera encontrar ninguém andando sobre as águas, né? No meio de uma tempestade. Mas Jesus logo se identificou. Não era um fantasma, era Jesus. E adivinha quem já ficou mexido com aquela situação? Adivinha? Pedro. Pedro já queria participar, se envolver com aquela situação. Eu gosto muito de Pedro. Pedro, né, a gente vai falar dos problemas da vida de Pedro, mas Pedro tem iniciativa. Pedro dá a cara para bater. Pedro vai até o cerne do problema. Ele se envolve, ele não fica parado. E qual foi a proposta dele? Se Jesus, se és mesmo tu, me fale para eu ir andando até você. Ele já queria andar sobre o mar, né? Muito se prega sobre esse texto, sobre a falta de fé que Pedro vai demonstrar. Mas eu tenho uma outra visão. Eu gosto de notar a atitude de Pedro, a iniciativa, a vontade de se envolver de Pedro. E lá foi Pedro, caminhou, desceu do barco, andou sobre as águas, passou pelaquela situação difícil, faltou fé, fraquejou, afundou e foi resgatado por Jesus, né? Então pensa, Pedro era um homem de pouca fé. Imagina se ele fosse um homem de muita fé. Ele já teria saído voando para alcançar Jesus. Mas mesmo um homem de pouca fé andou sobre as águas. E nós? Temos pouca fé ou muita fé? Nós estamos andando por onde? Onde a sua fé tem te levado nos dias de hoje? O fato é que
Jesus nos chama a andar sobre as águas. Só que muitas vezes nós fazemos que nem Tiago, que nem André, que se esconderam lá no fundo do barco. A Bíblia não diz isso, tá? Mas eu imagino que alguém se escondeu no fundo do barco quando a situação aconteceu. E muitas vezes Jesus está esperando que a gente ande sobre as águas e a gente está se escondendo, a gente está fugindo da situação. Mas o que significa andar sobre as águas, Alexandre? O que você quer dizer com isso? O que Deus quer das nossas vidas? Deus quer fazer coisas novas através da sua vida. Ele quer fazer coisas surpreendentes através da sua vida, da nossa vida. Ele quer que você cumpra as ordens dele. Ele quer que você ajude um irmão numa situação sem solução aparente. Ele quer que você perca algumas noites de sono para servi-lo. Ele quer que você confie nele. Essas são as coisas que Deus quer na sua vida. Esse é o caminhar sobre as águas que você precisa fazer. Você precisa aceitar os desafios de Deus. Hoje pela manhã eu estava dando aula na escola dominical e falei para os jovens sobre a minha experiência lá na Vila Clara, com a dona Persília, diaconisa Persília, e o presbítero Valdemar. E foi um desafio que eu aceitei. Eu tinha 2 anos de convertido, 18 anos de idade, e fui trabalhar lá na comunidade, com a dona Persília e com o seu Valdemar. Não sabia nada da vida, mas foi uma das melhores coisas que eu podia ter feito na minha vida cristã. Foi o maior e melhor discipulado que eu poderia ter vivido, que é andar ao lado de pessoas que servem a Deus com sinceridade, com honestidade e com amor. Então, não tenha medo de descer do barco. Não tenha medo de viver as coisas de Deus. Pedro precisou afundar. Você precisa afundar também. A gente quer passar a vida inteira flutuando, pairando sobre as águas, mas Deus quer que você afunde. Deus precisa que você afunde, para que Ele possa te puxar, e você possa perceber que você pode confiar nele, e que você pode fazer grandes coisas. Os judeus dizem que quem salva uma pessoa, salva toda a humanidade. Isso tem uma lógica muito simples, né? Ora, se cada um salvar uma outra pessoa, o que vai acontecer? Todos serão salvos. E esse é um outro desafio que Deus propõe para você hoje e para toda a sua vida. Que você participe da transformação de vidas. Mais uma forma de você andar sobre as águas. Participar da transformação de vidas. Você se sente apto a transformar a vida das pessoas? Hoje, nesse momento? Para e pensa. Jesus está me chamando para transformar as vidas das pessoas. Você tem capacidade? Você está preparado? Você está se preparando? Você tem esse desejo? Queria lembrar você que esse é um das maiores ordenanças de Deus para a vida de cada um de nós. Lembrando, que foi tema da nossa aula hoje na escola dominical, lembrando que você tem o Espírito Santo pronto para te ajudar nessa tarefa. Você não vai sozinho, você não vai realizar isso por suas forças. Pode ficar tranquilo, confia no Espírito Santo, que Ele vai derramar poder dele mesmo
sobre vocês. O problema é que nós não queremos isso. Nós não queremos esse desafio. Nós não temos fé suficiente para entrar nessa tarefa tão árdua que é participar. Você não vai transformar a vida de ninguém, mas você vai ser usado, né? Como a dona Persília foi usada para transformar a minha vida. Não sei nem se ela estava preocupada com isso, eu imagino que não, ela estava preocupada em ajudar aquelas pessoas, mas por tabela, ela me ajudou, ela transformou a minha vida. Mas eu digo para você que você pode fazer isso, né? Olha aí ao seu redor. Quanta gente temos aqui? E para cada vida aqui, entregue a Jesus, alguém desceu do barco e andou sobre as águas. Vou repetir. Para cada vida, para cada um que está aqui, que aceitou a Jesus, que está seguindo a Deus, alguém antes teve que descer do barco e andar sobre as águas. Teve que enfrentar desafios para que Deus, o conhecimento do Evangelho chegasse até você. Eu sou um exemplo de água interessante, porque a minha vida teve, a minha salvação teve a participação de um navio. Eu não desci do navio, né, nem. O que aconteceu foi o seguinte: existe uma missão, né? Qual é o nome da missão? OM, né? A OM, que alguém teve a doideira, a ideia estranha de comprar um barco, encher de jovens, encher de livros e soltar pelo mundo, né? Evangelizando. Pois não é que esse navio atracou lá em Santos, na cidade que eu morava, desceram uns missionários, foram passear, falando inglês, e um doidinho lá, meu irmão Ricardo, doido para conversar em inglês, porque ele estava aprendendo a falar inglês, encostou nos missionários, foi evangelizado, se converteu, me evangelizou, eu me converti. Então teve que um doido lá nos Estados Unidos comprar um barco, encher de jovens, encher de livros e soltar pelo mundo para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês. E pode procurar aí na vida de vocês. Tem alguém que andou nas águas, teve alguém que aceitou algum desafio para que você pudesse estar aqui hoje. Cada vez que Pedro ouvia Jesus, ele aprendia alguma coisa. Cada vez que ele tropeçava e Jesus o levantava, ele se tornava uma pessoa melhor. Até o dia em que Jesus entregou a igreja nas mãos de Pedro. Olha só, o cara mais atrapalhado, né, dos discípulos, que cortou a orelha, né, que negou a Jesus. Já pensou, já parou para pensar nisso? Um apóstolo, um discípulo que nega o mestre. O que você pode esperar de alguém que age dessa forma? Pois foi a esse Pedro que Jesus decidiu entregar a igreja dele. Então, é necessário que a gente se arrisque, que a gente afunde, que a gente se machuque, para a gente poder crescer, para a gente poder ser resgatado por Jesus, para a gente poder se preparar para a obra que Ele quer para as nossas vidas. Em Mateus 16, 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, se você está aqui hoje, ou está procurando Deus para melhorar a sua vida, você veio para o lugar errado. Porque aqui está dizendo que quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. Agora, se você está aqui disposto a perder um pouco
a deixar um pouco de você. Um pouco não, tá? Você tem que deixar muito de você aqui. Se você veio aqui deixar muito de você, você está no lugar certo. Nós precisamos de pessoas que estão dispostas a se desgastar, a se despedaçar para fazer a vontade de Deus. Se você não quer se envolver no problema de ninguém, não quer perder horas de lazer, horas de descanso, não admite ser criticado, se acha que as coisas da igreja não são tão importantes quanto suas coisas pessoais, eu sinto lhe dizer que você está fora da vontade de Deus. Você não está se preparando, não está preparado para fazer a obra dele. O seu Deus ainda é você mesmo. Você até tem Jesus como seu Salvador, mas ainda não o aceitou como Senhor da sua vida. Porque se Ele for o Senhor da sua vida, você não vai ter tempo para descansar, você não vai ter tempo para ter lazer, você vai estar agitado o tempo todo, porque os campos estão brancos e precisam ser colhidos. Eu sempre, nas minhas pregações, acho que de cada 3, 2 eu faço essa pergunta, né? Quais são os seus sonhos para a sua igreja? Podemos ir além. Quais são os seus sonhos para a sua vida cristã? Se você não tem projetado nada para a sua vida cristã, nada para a sua igreja, sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Nada. Não vai acontecer nada, nada vai se modificar. Então, se você quer, você precisa começar a pensar em coisas que você pode fazer para Deus, em se disponibilizar para Deus. Algumas pessoas podem dizer, poxa, mas eu não me sinto chamado por Deus para nada. Mas você já parou, orou e falou, eis-me aqui, usa-me a mim? Já? Com sinceridade, não só para inglês ver, né? Hoje mesmo, todo mundo aqui cantou o seguinte: se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Você já pediu perdão hoje por não estar trabalhando, por não estar se desafiando. Então vamos levar isso aqui a sério, vamos aceitar os desafios. Eu queria encerrar contando a história de uma pessoa aqui da nossa igreja, o seu Sinésio, né? Quem tem mais tempo de igreja aqui, conheceu o diácono Sinésio Barbosa, da grande família Barbosa, né? E ele fez uma coisa muito importante quando a minha família chegou nessa igreja. Ele tinha um hábito de visitar a casa das pessoas, né? E a minha tia, que era a irmã mais velha da minha mãe, morava com a gente, tinha um problema no pé, ela não podia vir ao culto sempre, né? Quase nunca ela podia vir. Então ele ia até lá, né? Ele tinha um fusquinha azul, não é? Era um fusquinha azul, que eu lembro que a minha casa ficava lá embaixo, né? E a gente vinha descendo lá, te viu o fusquinha azul, já sabia que o seu Sinésio estava lá. E ele chegava, né? A gente tinha acabado de começar a frequentar aqui a igreja, ele ia lá para conversar, para orar, né? Mas o seu Sinésio não era muito de falar, né? O seu Sinésio era reservado. A minha tia, que estava sendo visitada, falava mais do que o seu Sinésio que ia lá, né? O diácono Sinésio. Mas o fato dele reservar aquela noite, foi por um bom tempo, quase toda semana, só o fato dele reservar aquele tempo para ir até lá, conversar com pessoas que ele nem conhecia, né, orar, foi muito importante para a vida da minha família. Através da vida dele, a gente sentia que ele se importava com a gente. E a gente sentia que a igreja dele, essa igreja,
se importava com a gente também. Então, uma coisa pequena, uma atitude simples, mas que foi muito importante para minha mãe e eu e meus irmãos. Então, gente, às vezes a gente fica travado, né, pensando em como converter o pessoal da Coreia do Norte, mas a missão está aqui do seu lado o tempo todo. É só você abrir espaço para Deus, abrir mão um pouco do seu lazer, do seu descanso, do seu conforto e se envolver na vida das pessoas, participar da transformação de vidas, né? Então, o que será que motivava o seu Sinésio de ir lá em casa, né? Ouvir desabafo, né? Minha família estava vivendo uma situação bem difícil naquela época, para ouvir desabafo, às vezes até reclamação, pedido de ajuda, se envolver no problema de pessoas desconhecidas. Qual que é a graça disso? O que motiva alguém a fazer isso? O que motiva alguém a fazer isso é o mandato do seu mestre, o mandato do seu Senhor. Quem é filho de Deus, quem é servo de Jesus, se desafia, aceita desafios. E isso era um desafio na vida do seu Sinésio. Concluindo, seja corajoso, confie em Deus, desça do barco, ande pelas águas, faça diferença nos dias de hoje e na vida das pessoas, levando o amor de Deus através de Jesus e realizando a maior obra que alguém pode realizar, que é ser alguém usado por Deus para transformar vidas. Amém.